bem-vindo. Vamos lá, vamos fazer uma casquinha. Seja muito... Bem-vindo. Não para lá, pastor Saulo. Seja muito... Bem-vindo. Exatamente, está começando mais um podcast, Além do Sábado. Nós estamos caminhando para o final. O último, né? A gente está no final. penúltimo, falta mais um outro. Sim. Ou seja, a gente está encerrando essa lição que foi maravilhosa. A apologética está aqui. A gente trabalhou diversos temas e a gente está caminhando agora. Defesa da fé, né? Defesa da fé. Aprender a defender a fé e também aprender a defender o que a gente acredita. E para isso a gente trabalhou vários assuntos, dando condição para que você tenha sustentação acadêmica, sustentação espiritual e moral para poder continuar fazendo o que você crê, segundo a palavra de Deus. Pastor Saulo, o senhor vai fazer oração, mas o tema desse estudo, desse podcast é seitas apocalípticas. Apocalipse tem a ver com revelação, mas está ligado muito no conceito final do tempo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, porque a gente vai falar sobre as religiões, ou sabor religião. Tá bom? Pastor Saulo, pede a bênção de Deus e vamos para cima. Muito bem, oremos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por tua bênção, por esse dia. Te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra e estudar temas relevantes como o tema de hoje. Sejas o nosso professor, abra nossa mente, nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, antes de perguntar se a Igreja Adventista é uma seita, que eu acho que isso aqui vai ser bem trabalhado, antes de a gente perguntar isso, a gente tem... O que é uma seita? Isso é interessante, né? Porque antes de dizer, a Igreja Adventista é uma seita. Porque essa acusação, ela existe, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Essa acusação sofre tanto a Igreja Adventista, você que é jovem adventista já deve ter sido questionado a respeito da sua fé, da sua denominação religiosa, mas não só a Igreja Adventista, outras denominações também sofrem essas acusações, Testemunho de Jeová e outras mais. Tá? Mas de repente até as próprias denominações religiosas que nos fazem esse tipo de acusação, possa ser que eles mesmos estejam negligenciando ou cumprindo a característica de uma seita. Então, primeira coisa, uma seita distorcem a palavra de Deus, uma seita... Então vamos lá. Então, primeira característica, uma seita distorce o ensinamento bíblico tal como ele deve ser interpretado corretamente pela palavra de Deus. Então primeiro ponto, vamos colocar uma igreja, uma denominação religiosa, submeter ela a esse crivo, se ela é uma seita ou não, o crivo passa por distorção da verdade. Entendi. Então, algum ponto doutrinário, algum ponto bíblico que é um ensinamento universal, por exemplo, se nega a existência de Jesus, se nega a divindade de Jesus, se nega a existência da Trindade, se entende de forma equivocada a respeito da imortalidade da alma, condicional da alma, entende? Se algum ponto doutrinário, bíblico, claro, ponto universal entre os cristãos é negado ou rejeitado por uma determinada denominação religiosa, ela pode estar desenvolvendo uma característica de uma seita. Tá? Segundo ponto, a falta de liberdade de pensamento, de expressão dos seus próprios, dos liderados, dos membros desta denominação religiosa, tá certo? Uma seita geralmente utiliza autoridade excessiva na condução, na administração desta comunidade, tá certo? Outra coisa, essa comunidade geralmente trabalha com assuntos que são pertinentes apenas a quem é membro e fecha a porta ou limita a entrada de outros novos membros. Então, para entrar existe uma série de critérios, né? Uma rigidez para você fazer parte, ou seja, não é todo mundo que tem acesso, não é aberto a todos. Então, algumas características aqui, muito poucas, e a gente vai ao longo da discussão lembrando de outros mais aqui. Entendi. Eu tô aqui, tô entendendo e tô olhando também para a lição de segunda-feira, porque a lição de segunda-feira ela faz esse paralelo, né? Sim. Ela fala sobre seitas versus igreja apostólica e ela faz uma relação, Compara essas atitudes de líderes de seitas com os princípios que guiavam a igreja apostólica. Abuso de autoridade, que você citou. Sim. Isolamento do mundo. Isolamento. Ou seja, vive dentro de uma bolha, né? Sim. Controle emocional. Esse aí eu não mencionei, mas é algo assim muito interessante.
essa característica ela é uma característica distintiva de uma seita, né? Esse controle emocional sobre as pessoas. Ela cita falta de pensamento, eu até mencionei, né? Falta de liberdade de pensamento. Ela fala sobre exploração emocional e financeira. E financeira é outro ponto, né? Eu tô olhando aqui e tô achando que tem um monte de igreja aí que tem característica de seita, tá? Então, eu deixei aqui uma deixa aqui, porque, veja, às vezes, grupos religiosos ou denominações religiosas que acusam outros como seita, tem prática de seita. Entendi. Aí ele cita aqui, uso distorcido dos temas apocalípticos. Então as seitas recorrem a medo do fim do mundo para controlar. A Bíblia, porém, mostra que as profecias devem ser esperança. Aí cita 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? E supressão da individualidade. Seitas rejeitam o pensamento crítico e exigem conformidade. Tô achando que tem muita igreja assim. Eu me lembro de uma interpretação de um grupo, de um líder religioso que disse claramente que a besta do Apocalipse era a TV com 2 chifres. Era 2 anteninhas da TV, era a besta de Apocalipse. Que loucura é essa? Então, veja só. Então, essa é uma interpretação. E quanta gente não acreditou nisso, né? Isso foi dito de forma pública, né? Porque é um instrumento de comunicação, ali você consegue propagar mentiras e verdades. Então, essa aqui é a besta. Pronto. Nossa, então, isso é lá em Barbacena, em Minas Gerais? Não. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro não aparece isso aqui, não. Mas olha só, a gente tem muita coisa interessante para falar, mas eu acho que aqui a gente começou a estabelecer alguns critérios. Você na sua igreja, você na sua comunidade de fé, no ambiente que você está, existe abuso de autoridade? Ou seja, não há espaço para diálogo? Nós não estamos falando de liderança aqui, né, pastor Saulo? Não, nós estamos falando de um conjunto de normas que regem uma denominação. Então, assim, uma organização religiosa. O líder falou, não pode ser questionado, é a visão de Deus e acabou. Sim. Ok. Isolamento do mundo, e aí a gente tem vários casos de pessoas que se mataram. Tem até um caso que é citado na lição de domingo, no nosso guia, que fala do pessoal que estava esperando a nave espacial, que ia vir junto com o cometa Harley, ia levar a turma, acabou que a turma se matou toda e para lá. É uma história terrível. Existem outros casos na América do Sul, existe caso eu lembro de um caso que tinha um pseudo-profeta, que ele tinha uma comunidade com muitas mulheres, ele era o único homem, ele tinha relação com todas elas, e aí tinha toda essa característica aqui de exploração emocional, uso distorcido de termos apocalípticos e supressão individual. Aí, pastor, o senhor, a gente já deu aqui características da seita. Nega a Bíblia, nega a divindade, única verdade, único dono, controle. A gente vê isso acontecer em muitas igrejas, mesmo que se digam com a Bíblia, o pastor é o único que tem a voz, o profeta é o único que tem a voz, a exploração emocional financeira, vive dentro de um contexto de bolha. Mas e aí, pastor? Afinal, os adventistas do 7º dia, do qual os participantes e o pai fundador são também adventistas. Me responda, pastor. Somos ou não somos uma seita? Vou falar. Tem mensagem distintiva. Sim. Vou citar 4. Vê se eu erro. Se eu errar, pastor. Estado do homem na morte. Sim. É uma mensagem distintiva. Santuário celestial, que os adventistas creem, é mensagem distintiva. Juízo investigativo. Juízo investigativo está ligado ao santuário. Que mais? Volta de Jesus. Volta de Jesus não é tão distintivo, mas sábado é distintivo. Sábado. Alimentação está baseado lá em Levíticos 11. E eu falei de Ellen White, né? E aí tem o centro que o pessoal fala, olha, tá vendo? Eles usam mais Ellen White do que a Bíblia. Ela é uma deusa. Ela é uma deusa. Ellen White falou, a água parou. Como é que o senhor explica isso? Esse é um ponto bem controverso. Para. A gente volta com essa resposta no próximo bloco. Eu fiz propositalmente, deixando em stand-by, para manter você conosco, querido ouvinte, querido, como diz o pastor Saulo, telespectador, vai que você está assistindo na televisão, ou você que está assistindo no seu smartphone, iPad. O pastor Saulo vai responder essa pergunta aqui. Afinal, a Igreja Adventista é ou não é seita? Fica com a gente, Além do Sábado volta já.
segundo bloco, a pergunta esperada, aquela que a gente já bate o olho no guia e já diz assim, e aí? E aí, agora, E aí, né? que resposta? Que resposta o pastor irá dar? Essa é a pergunta mais importante da lição, né? Pra gente que está na igreja adventista, para mim, aqui nesta lição, é a pergunta mais importante, né? Porque nós somos acusados o tempo todo, né? Por diversas denominações de sermos sectaristas, né? De sermos exclusivistas. E não somos, não? Então vamos lá. Eu penso que... Vou fazer o papel do advogado do mal do diabo aqui, né? Então, não, do diabo não, sai fora. Falei o advogado contrário, o acusador, o promotor. Okay. O promotor, melhorando, nada de advogado do diabo aqui não. Eu falei advogado do mal, depois já fui me corrigindo. Estou como promotor. Então tá bom. Você vai estar aí como Leandro Quadros. Que isso, longe de mim, longe de mim. Então, pastor. Então. Como é que ele fala? Ele fala assim, então, pastor, afinal, somos ou não somos uma seita? Muito bem. Então, veja só. Vamos começar da história desde o primeiro século, né? A igreja, os cristãos primitivos, foram acusados de seita, né? Então, os discípulos, seguidores de Jesus, os cristãos do primeiro século, eles foram acusados de serem seitas, né? A seita do caminho. Por quê? Porque eles reuniam em casas, porque eles não tinham templo, eles não tinham espaço, né, público para reuniões, eles partilhavam pão juntos, eles estudavam a Bíblia juntos, e essa comunidade se ajudavam, né? Eles se ajudavam mutuamente ali. Então, a gente vê algumas características assim, bem interessantes. E isso começou a crescer, esse movimento foi crescendo, foi crescendo. Você imagina no Império Romano, onde as pessoas eram, né, maltratadas, eram obrigadas a servir o imperador, a adorar o imperador. Então a gente vê uma imposição do imperador, a gente vê falta de liberdade. O imperador de era tido como Deus. Como né? um Deus, ele era, entendeu? Então veja, aí até o ponto de Trajano se perguntar, peraí, o que eu faço com esses cristãos que estão crescendo e eles adoram Jesus como se fosse um Deus? Esse Jesus aí, eles têm como um Deus, e aí, como é que a gente vai fazer com isso? Essa religião está crescendo, crescendo, crescendo. Então, o cristianismo passa a ser uma ameaça para o Império Romano que queria determinar que todos tivessem apenas um Deus que era o imperador, que adorassem as divindades colocadas, estabelecidas pelo Império Romano, reconhecidas como divindades ali. Então, ao mesmo tempo que o cristianismo, em seu primórdio ali, foi considerado, no primeiro século foi considerada seita, a gente vê que com as características de seita que a gente vê, tirando a liberdade do povo de adoração, de pensar, imposição romana, autoritarismo, nós vimos o Império Romano cultivando mais características de uma seita, enquanto isso acusa os cristãos de serem. Eu estou entendendo para onde então, o senhor está indo. O senhor está dizendo assim, ó, até a igreja cristã foi considerada seita quando ela foi formada. Ok. Então veja. E hoje? Por suas características e tal. Então vamos lá. Estou impaciente. Está impaciente, já está esperando eu formular a minha resposta aqui, né, cara? Então vamos lá. Então vamos analisar a igreja adventista hoje, né? O que a igreja adventista preza hoje? A Bíblia é a base da nossa conduta cristã, ela é a nossa regra de fé. Então esse é o primeiro ponto. A igreja adventista não obriga as pessoas a serem fiéis da igreja, ninguém é obrigado, tá? A igreja não trabalha com sistema de extorsão financeira, cada pessoa é livre para fazer segundo a sua consciência, ele é livre para expressar a sua fé e a sua adoração. Então, todas as crenças da igreja adventista, que são pelo menos 6 crenças fundamentais, principais, elas são crenças universais no mundo cristão. Nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador. A gente está falando das 6 doutrinas, 6 doutrinas. Que se desdobram em 28 crenças, 28 né? crenças, ok? Então, 6 doutrinas, elas são universais no cristianismo. Então, nós as reconhecemos, nós as observamos. Então, a igreja adventista, nesse sentido doutrinário, no sentido de ter a Bíblia como a base, de ter a salvação unicamente pelo nome de Jesus, como as demais denominações do cristianismo prega. Vou te apertar, tá, okay, pastor? Pode ir. Eu sei onde você vai chegar. Já estou imaginando aqui. Então, vamos lá. Quais são, o que nos difere de outras denominações dentro do cristianismo? E embora o cristianismo seja uma macro-religião, ela tem também as suas particularidades. Cada denominação religiosa com sua interpretação dentro das escrituras.
tendo as escrituras como base, e eu até entendo também que dentro do cristianismo, se nós não tivéssemos essa liberdade de interpretar a Bíblia, o próprio cristianismo seria uma grande seita, entende? Entendi. O próprio cristianismo seria uma grande seita. Porque, veja, muito cada acertada. denominação religiosa tem ali sua doutrina base, seu escopo base, que é comum a todas as denominações, mas tem também as suas diferenças de interpretação bíblica com pontos que são divergentes. Então vamos lá, pastor. Entende? O senhor estava falando aí, mas eu lembro de algumas coisas e eu quero colocá-las no jogo. Sim. E se você tiver alguma coisa, também coloca aí que de repente o pastor Saulo ou eu vamos responder. Mas vamos lá. Exclusivismo. Qualquer pessoa pode pregar no púlpito da igreja adventista? Não, mas isso não tem a ver com a doutrina em si, tem a ver com um regimento interno da igreja, com a sua norma. Mas eu não posso, por Entendeu? exemplo, as pessoas eu fico observando, um pastor vai pregar numa igreja aqui, vai pregar no outro, que não é da mesma religião. Eles têm a mesma base. Mas por que na igreja adventista não pode um pastor um pastor famoso, vir pregar no púlpito da igreja? Esse é um procedimento administrativo que tem a ver com a administração e norma da igreja, não tem a ver com a doutrina. Tá? E isso também não é uma condição para que a igreja seja classificada seita ou não. Entendi. Então, cada igreja cuidado que a igreja apenas tem que um cuidado, ela cuidado definiu, falou, não, interno. vamos colocar É para uma não ter problema. é uma definição da própria igreja. Segundo, Tá? Ellen White. Não tem gente que coloca Ellen White acima da Bíblia, na igreja adventista? Tem Porque gente. assim, ó, você estava falando aí, tem gente. e eu acho que nos documentos da igreja, em todos eles, a gente não tem aqui, né? Mas em todos os documentos da igreja, nós vamos ver lá que é sola escritura, sola fé, Isso ou seja, mesmo. somente pela fé, somente pela escritura. Mas na prática, Na prática, eu tenho que reconhecer, a gente precisa dar a mão para bater, que infelizmente algumas pessoas, membros da nossa denominação religiosa, da igreja, acabam utilizando Ellen White da forma equivocada. Entendi. Como sendo o livro principal, como sendo o conselho principal. E ela mesma, ao escrever seus livros e relatar suas visões, recebeu de Deus, ela disse que ela nunca deveria ser substituída pela Bíblia. entendi. Então, Então ela ela testemunha. mesma atestou isso. A Bíblia é a nossa única regra de fé. A Bíblia é a luz maior, é o farol. Meus escritos são apenas para auxiliar na interpretação das Escrituras. Entendi. Entendeu? Outro dia eu vi uma pessoa falando, pastor, que para se batizar na igreja adventista precisa acreditar em Ellen White, que está lá na ficha batismal. Não tem no manual da igreja, mas tem na ficha batismal. A pessoa falou para mim, eu conferi e não estava errado. E aí? Para eu me batizar, eu preciso crer em Ellen White? Então, na verdade ali é mais abrangente. Eu não tenho que crer em Cristo? Eu penso que assim, a pergunta ela tem a ver com o dom de profecia. Tá? E aí cita Ellen White. E aí cita Ellen White. Então veja, Como exemplo. você aceita o dom de profecia pregado pela igreja adventista, manifestado na pessoa de Ellen White, que é manifestado em outras pessoas também? Que pode. A Bíblia diz que nos últimos tempos o dom de profecia vai se manifestar na igreja, filhos, jovens, velhos terão sonhos e visões. Então a pergunta deve ser um pouco mais abrangente, envolve mais questões além de Ellen White. Então Ellen White é um ponto na história. Ela foi muito importante para a igreja, relevante para a igreja, continua sendo, sua relevância e importância é muito grande para a igreja, tá? Mas o dom de profecia é mais abrangente e é uma doutrina bíblica. Eu acredito, e aí para você que está nos assistindo, quando você cita, veja, se nós reconhecemos que essa pessoa é profeticamente usada por Deus, recebeu inspiração, revelação e iluminação, por que eu não a destaco? Sim. Então a igreja destaca porque ela reconhece que ela sim foi uma profeta, mas que recebe o mesmo espírito dos apóstolos, dos autores da Bíblia, porém ela não está no patamar da Bíblia em termos de texto sagrado. Sim. Correto? É isso, pastor? Sim, ela recebe iluminação, recebe revelação, tá? Ela recebe iluminação também, recebe, na verdade, inspiração para escrever seus escritos, relatar suas visões, seus conselhos são fundamentais e importantes para a igreja.
Tá? A igreja é o que é hoje na área de educação, na área da saúde, na área de publicações, devido aos conselhos que a gente seguiu dela. Inclusive, a sua própria defesa sobre a justificação pela fé, onde ela trabalhou fortemente sobre isso. Inclusive, tem um texto que ela diz que Jesus Cristo teria voltado se a mensagem de justificação pela fé tivesse sido aceita naquele período. Isso mesmo. Muito bom, pastor. Então, Também. assim, tem mais coisa aí? Porque, assim, eu fui bem no cerne, Sim, né? você foi no ponto aqui. No ponto pra gente não ficar enrolando. Então, pra Então você que veja, tá assistindo... Ellen White não é uma deusa, tá? Não é a papisa adventista. Ela é uma pessoa que recebeu sonhos e visões de Deus, recebeu o dom, teve o dom de profecia, e nós reconhecemos isso. Existem profecias e o dom de espírito de profecia, o dom que dado para a profecia pode acontecer em outros lugares sem ser na igreja adventista? Pode também. Existe gente que é remanescente, dentro do contexto exclusivista, né, que a gente fala remanescente, quer dizer o resto. Existem pessoas que estão sendo fiéis com a luz que recebem em outros apriscos? Claro, a Bíblia é clara em dizer isso no Evangelho de João, né? Jesus diz, eu tenho outras 10, ovelhas, 16, né? 10, 16, eu tenho outras ovelhas, a mim me convém ajuntá-las. Então, Deus tem pessoas fiéis em todas as denominações. Pessoas que estão sendo fiéis à luz que receberam, tá? E essas pessoas fazem parte do remanescente de Deus, do povo fiel de Deus nos últimos tempos. Então, nós, Igreja Adventista, reconhecemos que existem pessoas salvas em outras denominações, pessoas fiéis em outras denominações. Então, essa ideia ou essa acusação de que nós somos exclusivistas com relação à salvação, que só nós vamos salvar, só a igreja vai se salvar, não se sustenta à luz da Bíblia. Não se sustenta a luz da Bíblia, não se sustenta aos textos oficiais da Igreja Adventista, mas como todo ser humano é livre, alguns se comportam de uma forma ou de outra. O senhor abordou sobre o uso errado de Ellen White, como não existe o uso errado da Bíblia, como você citou do pastor falando da televisão com dois chifrinhos, que eram as duas antenas, que imagina o que queria dizer hoje com essas antenas, com essas televisões fininhas, né? Sem antena, né? Sem antena, sem chifre. Pastor, caiu por terra a interpretação. Caiu por terra a interpretação com o tempo. Agora, pastor, e sociedade secreta? A gente falou de seita, sociedade secreta. Um cristão, um adventista, um batista, ele pode participar de sociedade secreta? Estou falando ali, maçonaria, uma sociedade secreta, e tem muitas outras, né, ao redor do mundo, mas essa é a mais conhecida no nosso contexto aqui. Pensando biblicamente, pelos conselhos da palavra de Deus, tá, dos escritos da Bíblia, não existe base para nenhuma coisa ser secreta aqui. Por quê? Não faz parte, né? O Jesus esteve aqui, estendeu a religião, o cristianismo para todas as pessoas. A salvação é para todos. Jesus morreu para todos, não é? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nunca foi plano de Deus restringir a mensagem e o caminho da salvação. Então, as sociedades secretas, elas vão de encontro a toda a filosofia do cristianismo. Então, eu não vejo razão porque eu ser cristão e ainda participar de uma outra comunidade secreta, de algo que tenha código, né, que não pode ser revelado. Então, assim, que algo é tão bom que não possa ser revelado. Pastor, a gente caminha para o final do episódio. O senhor respondeu perguntas difíceis, bem abrangentes, que você tem que sintetizar alguns assuntos. É importante que você que está nos assistindo, nos ouvindo, você saiba que existe muita informação sobre esse assunto nos meios de comunicação e oficiais da Igreja Adventista, onde você pode ter muito conhecimento. Existe muito material escrito também. Então vale a pena você fazer essas comparações e estudar por si mesmo, ser um bom bereano de estar pesquisando a Bíblia. E também a sua religião, a sua fé. Uma dica interessante é não se conformar com respostas prontas, né? Vai investigar, pesquisar. Alguém acusou você, jovem, adventista, de participar de uma seita, que a sua igreja é fechada, restrita. Então vá atrás, né? Existem documentos, existe a palavra de Deus, a Bíblia, né? Vamos pesquisar o que ele mais falou. Sintetizar respostas. Sintetizar, tudo quando eu falo isso. Sintetizar respostas, é assim, você já sabe que algumas vezes as pessoas vão fazer algumas perguntas que elas estão sendo feitas. Já deixa organizado a resposta. Então, como é que eu vou responder quando me perguntarem se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Já deixa uma resposta base, já deixa algumas fontes de pesquisa simples que você pode recomendar à pessoa que está lhe fazendo alguma pergunta. Então, já vai organizando essas respostas. Agora, pastor, caminhando para o fim, perguntas simples, está no nosso guia ali no Diálogo Aberto.
o que, na sua opinião, diferencia uma fé saudável de uma fé manipuladora ou manipulada? Ou seja, uma fé que vai manipular ou que vai ser manipulada. Como é que eu consigo, no meio de tantas vozes, de tantas linhas de seitas, linhas de sociedades secretas, linhas também de outras igrejas, como é que eu consigo manter minha fé saudável? Primeiro não ouvir todas as vozes do mundo, né? Elas barulham demais e às vezes impede você de ouvir a voz correta de Deus, né? Aquilo que é razão, aquilo que é a base, aquilo que é importante, né? Então Paulo diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, então nisso pensai, isso deve ocupar seu coração. Então, no meio dessas vozes todas, desses barulhos todos, dessas filosofias, né, humanistas que têm aparecido, que é importante você aproveitar a vida, é importante você viver o agora, tá? Não se prive de nada, porque a vida passa, entende? No meio dessas vozes todas, para manter a nossa sanidade, primeiro, a palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é a base. Tá? Não fuja da palavra de Deus. Confronte a sua denominação religiosa, até mesmo você que é adventista, e os ensinamentos que você recebe, confronte isso com a palavra de Deus. Você é livre para fazer isso. A igreja nunca proibiu isso. A igreja sempre deu liberdade para que você confronte o que está sendo ensinado, aquilo que está sendo passado. Tá? Verifique bastante se você está tendo liberdade para pensar, né, biblicamente falando. Agora, a igreja também, como denominação e organização, pelo tempo que é e pelo tamanho que ela é, ou seja, a organização mundial, obviamente ela tem regras para coibir caso você desenvolva pensamentos que não sejam oriundos da Bíblia e que seja devaneio teu. Então, a igreja não tem espaço para isso. A igreja, você tem que respeitar isso, porque a igreja ela não vai ser arbitrária, tá? E ela pode até ser acusada de arbitrariedade quando ela tomar medidas administrativas. Mas caso eu, membro dessa denominação, que sou livre para pensar, mas também a igreja, você precisa entender que a igreja também é livre para aplicar sanções quando você começa eu estudei e falei assim, ó, isso aqui eu não acredito mais, ou isso aqui eu creio dessa forma, a igreja, olha, mas aqui nessa igreja a gente é dessa forma, porque a gente estudou, tal, você não tal, ok, você não, ou você pede para sair, ou a igreja também tem autonomia para dizer assim, amigo, você já não concorda. Sim, não faz sentido mais você ficar aqui. Não faz mais sentido você ficar aqui. Excelente. E com muito carinho a igreja vai dizer isso, mas assim, depois de todas as tentativas para convencer, para orientar, para corrigir, para ajustar o foco, alinhar o alinhar a ideia, isso aí. Então, tá bom. Esse é o ponto, isso né? Em todas as igrejas. Todas as sociedades. E essa é a maior prova de que nós não somos uma seita, porque temos essa liberdade. Ótimo, tanto para a igreja quanto para o membro. Quanto para o membro, todo mundo é livre. Muito bom. A igreja não priva ninguém e nem não fica controlando as pessoas emocionalmente. Você é livre, né? Olha só, vou ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 para fechar essa discussão que foi muito boa. Domingo que vem nós temos o último episódio dessa temporada, desse trimestre, e eu espero que vocês estejam presentes assistindo, porque vai ficar muito, muito bom. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Ou seja, vai estudar, cabeça. Senta aí e olha o teu guia, pega a Bíblia, conversa com o teu pastor, assiste informações de meios de comunicação que tem credibilidade, que tem base para isso. Compra um comentário bíblico, tem tantos comentários bons, a gente às vezes junta dinheiro para comprar um celular, junta dinheiro para fazer uma viagem, junta dinheiro para comprar um bom comentário bíblico. Recomendo inclusive o comentário bíblico da Andrews, que saiu agora, se eu não me engano, está R$400, por volta de R$400. Não é caro pela quantidade de informações que tem ali. Inclusive eu faço meu estudo da Bíblia utilizando esse comentário bíblico no meu dia a dia. Tem na loja da Casa Publicadora Brasileira, vai lá e procura o comentário. Tem na Apple Store aqui também, né? Apple não. Aport Store. Aport Store. Vai lá, compra e adquire, que vai ser assim, olha, seu
sua compreensão da Bíblia vai crescer muito. Ficamos por aqui e te pedimos que continue estudando a Bíblia. Não saia desta igreja maravilhosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem sua base confirmada pelo tempo e também por outros pesquisadores e acadêmicos dentro da sua fé. Tem gente que vai falar o contrário, mas isso aí, sabe por que se fala, pastor Saulo? As pessoas falam porque tem boca. As pessoas falam porque tem Essa boca. É boa, né? E aí, meu amigo, com boca você fala o que você quiser e aí a gente vai estudando a palavra e é nela que a gente deve seguir. Fica aí, a gente vai fazer uma oração e a gente se encontra no próximo domingo. Oremos. Grandioso Deus, entregamos nossas vidas em Tuas mãos e te pedimos que o Senhor continue a ampliar nosso conhecimento. Nos dá sempre condição de dar razão da nossa fé. Se há assuntos dentro da prática que precisamos ajustar, por favor, vai construindo em nós a sabedoria para sabermos o que fazer. Guia nossos irmãos, cada jovem que está assistindo, cada pessoa que está ouvindo e fazemos isso. Te pedimos isso, confiando, querido Espírito Santo, que o Senhor vai iluminar a todos nós e vai preparar um bom caminho de preparo, no qual nós estamos nos santificando para viver eternamente com o nosso Cristo Salvador, pelo qual nós oramos. E é isso. Amém, amém, amém e amém. Ficamos por aqui. Podcast Além do Sábado volta domingo que vem.